Decidi estabelecer residências particulares nas principais colônias. Padre José Molinari ficará na residência de Água Verde. Eu irei residir na colônia de Santa Felicidade, que é a mais numerosa e que precisa de minha presença para a construção da bela igreja que se está edificando. O trecho de uma das cartas do padre Pietro Colbachini, endereçada a seus superiores na Itália. O missionário chegou à região do Paraná no fim do século XIX. Ajudou a fundar o que mais tarde seria a capelania italiana da Diocese de Curitiba e matriz do bairro de Santa Felicidade. Padre Colbachini foi um missionário italiano. Quando ele ficou sabendo que muitos imigrantes da Itália vinham para o Brasil, não entendiam o português. Inclusive no Brasil havia uma espécie de tradição religiosa luso-brasileira, baseada em festas e procissões, enquanto que os italianos estavam mais acostumados à missa dominical, catequese, e não se enquadravam bem dentro do trabalho pastoral do Brasil, inclusive a escassez de clero. Então ele espontaneamente foi até o Vaticano, pediu ao Papa autorização para vir e o Papa lhe deu o título de missionário apostólico. Ele se apresentou com este título ao bispo de São Paulo para poder trabalhar com a imigração de italianos no Brasil. O trabalho de assistência social e religiosa do padre começou nas fazendas de café do interior de São Paulo. Quando soube da necessidade dos italianos estabelecidos em colônias no Paraná, se mudou para Curitiba. E em 1886 se estabeleceu então em Curitiba, justamente com esta finalidade de acompanhar, dar assistência religiosa, também social, espiritual, aos imigrantes italianos que aqui estavam. Além dos italianos, ele atendia também poloneses e alemães e, no final da vida, alguns ucranianos que também estavam chegando na época. Assim que chegou a Curitiba, Padre Colbachini foi morar na chamada colônia de Água Verde, mas continuou visitando incansavelmente outros núcleos de italianos da região. Por meio das cartas que deixou, é possível saber como foi o crescimento da fé entre os colonos e também a construção de igrejas, como a matriz de São José e Santa Felicidade, que ele mesmo projetou. Em 1889, ele escreveu: Estamos construindo uma bela e grande igreja na colônia de Santa Felicidade. Os muros já alcançaram os 2 metros e chegará à altura de 15. Esta obra me obriga a ir até Santa Felicidade mais frequentemente. No ano seguinte, outra carta já revelava a evolução das obras. Na colônia de Santa Felicidade se está construindo uma igreja em honra a São José, que será magnífica. Tem 36 metros de comprimento e 16 de largura. Tem 3 naves formando uma cruz grega. A altura da nave central será de 12 metros e meio. Estamos na metade da construção. Em 1891, a grande festa de inauguração da igreja. Domingo, dia 20, com devota procissão de aproximadamente 2.000 pessoas e uma multidão de crianças. Os meninos com túnica branca e capa celeste e crucifixo na mão. As meninas vestidas de branco, com véu celeste e coroa de flores na cabeça. A obra custou 30.000 liras, ou seja, 70 contos, das quais eu desembolsei 5.000. Mas o valor real superou as 200.000 liras, porque os colonos ofereceram gratuitamente material e mão de obra. Foi o atual pároco da comunidade, o padre Cláudio Ambrósio, quem encontrou as cartas numa visita à Itália. No momento eu tive a oportunidade de ir a Roma, por outros motivos, fui a trabalho, e fui ver o arquivo geral da nossa congregação, onde é guardada toda a documentação da congregação, e encontrei uma pasta enorme sobre Santa Felicidade. E nessa pasta, inúmeras cartas do padre Colbachini. Comecei a ler e achei interessantíssimo. Havia resposta para perguntas que eu trazia aqui na cabeça há tempo. Aí pedi ao arquivista geral, que inclusive é meu amigo, me faz uma cópia dessas cartas, porque eu gostaria de tê-las comigo. Ele começou a olhar e viu que eram muito interessantes, e viu que eram muitas, e pensou fazer cópia de tudo isso. Não seria mais interessante escrever um livro? E foi assim que nasceu este livro,
de mais que 700 páginas, com todas as cartas que esse padre Kolbachini escreveu, inclusive as respostas que ele teve. E aqui é que fui encontrando informações muito relevantes para o conhecimento da nossa comunidade. Os registros revelam os costumes da época e a luta do missionário italiano para ajudar os imigrantes. Ele escrevia tudo, desde as colônias que visitava. Depois da Páscoa, eles tinham o costume de passar família por família e faziam um livro chamado Status Animarum. Família por família, onde é que mora, quantos filhos tem, participam ou não participam da igreja. Depois falava também das dificuldades que tinham em relação aos bispos, às vezes não entendiam o porquê de um trabalho específico para imigrantes, porque não vão na igreja católica, paroquial, diocesana. Ele teve até desentendimentos com o bispo por causa disso. Aí ele explicou, há um problema de idioma, um problema de costumes, tradições diferentes entre os luso-brasileiros e os imigrantes italianos que vêm com o Concílio de Trento na cabeça, a confissão, sacramento dos enfermos. E os padres diocesanos não faziam muito isso. Então, a finalidade do livro é interessante ver também essas discussões que ele teve com os bispos brasileiros antes de São Paulo, depois que se criou a Diocese de Curitiba com a própria Diocese de Curitiba. Símbolo de história e tradição, a matriz de São José e Santa Felicidade acaba de completar 125 anos. Para preservar a estrutura e corrigir alguns problemas, uma grande obra será feita. Então nós vamos recuperar o telhado em si para proteger, depois entra o restaurador artístico e vê quais as imagens que foram, no decorrer desse tempo, elas foram distorcidas, vamos dizer assim, né? Houve um estudo já, então ele conseguiu 4 pinturas para trás, chegando na original. Então nós vamos conseguir sim chegar lá no original, né? De 125 anos atrás, né?